Sejam bem-vindos, patrimonialistas, ao podcast da Quarta Via, em que nosso objetivo é te guiar rumo à sua jornada de liberdade financeira, construindo em até 7 anos o patrimônio que vai te sustentar por toda a vida. E hoje estou aqui com o Lunardi, Rodrigo, meu parceiro e co-host de podcast. Hoje a gente está sozinho, né, Pois Lunardi? é. Estamos sozinhos, mas para falar de um tema muito importante. Muito tema importante. que a gente gosta bastante. O importante não só na parte financeira, né? Toda a questão da vida, né? Impacta em tudo. Exatamente. É um tema que, quando você vai olhar para conteúdos de investimentos, finanças, etc., pouco se vê, né? Pouco se Que vê. é sobre questão de mentalidade, mas não no sentido banal, no sentido de que mindset, coach, isso e aquilo, mas no sentido de entender como o dinheiro funciona, né? Exatamente. Entender os princípios do dinheiro, porque se você domina os princípios, né? Como a gente fala, os princípios eles são eternos. Estratégias são mutáveis, né? A gente consegue substituir estratégias se a gente entender o princípio do dinheiro. Exatamente. Mas acho legal, né, a gente também relembrar sobre os 4 caminhos, mas antes disso, né, eu fiquei sabendo, né, que grande parte dos patrimonialistas que Pois assistem o podcast ou assistem o vídeo no YouTube, o podcast no YouTube, não são inscritos Você no nosso acredita? canal. 70% dos nossos views não são inscritos. Eu fiquei triste. 70%, ou seja, Eu e quanto fiquei que, triste. então provavelmente deve custar alguma coisa para você se inscrever, né? Deve custar Deve algum ser. dinheiro, Deve ser. deve custar, mas custa alguma coisa? Acho que não. Então Pelo grátis. menos quando eu me inscrevi, não precisei Era para fazer grátis. nenhum Pix. Era grátis, então. Era grátis. Então, se inscreve porque é grátis. Tenta aí, vê se clicando no botão vai aparecer algum vai aparecer Pix um pra você código fazer. Pix. Então se inscreva no canal do YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo Spotify, também se inscreve no canal do Spotify. Já aproveita também para deixar o like no YouTube e para poder avaliar também o nosso vídeo, nosso canal no Spotify. Né? Ah, e a gente também agora tá entrando no TikTok, né? TikTok Então também. tem o link aí na descrição também. Legal. Apertar na descrição, vai ter lá e a gente tá com alguns cortes lá, bem bacana também. Legal. E um outro recado é que em alguns momentos durante o podcast você vai ver um QR Code na tela. Esse QR Code ele vai te levar para uma página onde você pode fazer sua inscrição para ter um diagnóstico patrimonial com um dos nossos especialistas, né? Então uma reunião individual totalmente gratuita também, que um especialista patrimonial ele vai te guiar na instrução do que é que você pode fazer a partir do seu cenário individual, né? Mas vamos começar agora, então, falando sobre os 4 caminhos, relembrando os 4 caminhos. Vamos relembrar os 4 caminhos, né? Primeiro, a gente começa no porquê que a gente chama a quarta via, né? Porque a gente realmente acredita que existem 4 caminhos para tentar construir patrimônio, né? 3 tentam e apenas 1 consegue. Então, o primeiro caminho é aquela pessoa que tem os gastos igual ganho. Então, gasta tudo que ganha. Então ela começa a construir patrimônio, a hora que acaba o mês ela volta para o zero. Ganha o dinheiro, começa a construir, volta para o zero. Então ela nunca vai sair do lugar, ela sempre vai estar no zero. O segundo caminho é aquela pessoa que já tem um gasto menor do que o ganho. Está um pouco melhor. Só que ela só guarda o dinheiro, né? É aquela pessoa que ainda deixa debaixo do colchão, deixa na poupança. Então não tem um crescimento patrimonial, né? Ela precisa realmente gerar uma renda ativa, economizar esse valor e deixa ali. Então ela tem um crescimento linear que no final das contas a inflação come tudo e a pessoa não vai construir patrimônio também, né? O terceiro caminho é aquela pessoa que já está investindo, está começando a investir, está aprendendo investimentos, então começa a tentar ali uma renda fixa, liquidez diária, entra no tesouro direto, entra em ações, fundos imobiliários, começa a descobrir todo esse mercado financeiro, mas ainda não tem exatamente a ciência de utilizar os 3 motores. E é isso que diferencia o nosso quarto caminho. A pessoa que está no quarto caminho, ela sabe utilizar exatamente os 3 motores para a construção patrimonial. Então ela consegue gerar pico de liquidez e ela consegue aplicar nos 3 tipos de renda que a gente tem. E tudo isso, né, sobre o quarto caminho, a gente comentou no podcast do Rodrigo Memória, né? É os segredos ali da construção patrimonial. Eu não lembro exatamente o número, mas é só pesquisar o podcast do Rodrigo Memória. É um dos nossos sócios aqui e ele explicou com maestria como que é o Canva da construção de patrimônio, que fala muito bem ali sobre os tipos de motores, Sim, mercados e tipos de renda. Exatamente. E aí, dentro do quarto caminho, a gente tem também
alguns sistemas, né? Que esses sistemas, eles se derivam também em algumas engrenagens, né? Então são 3 sistemas, cada sistema possui 4 engrenagens, ao todo 12 engrenagens, né? Então a gente tem, primeiro sistema, o sistema de decisão, né? Que é o sistema que a gente chama de ciência do dinheiro. Sistema de decisão basicamente é a forma como a gente toma decisão, é a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, a forma como a gente age a respeito do dinheiro. Tanto nas tomadas de decisão diária, então decidir o que eu vou comprar, se eu vou comprar, tanto quanto decidir se vale a pena investir em algo ou não, né? Então ele molda a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, né? E isso, se a gente não tiver o primeiro sistema já instalado e rodando da maneira correta, a gente já tem um problema, porque a pessoa já tem um tripé a menos. E sempre que a gente tem um tripé que está desbalanceado, a gente sabe que a nossa estrutura cai, né? Então o primeiro sistema, que é um dos sistemas mais importantes que tem, porque sem ele nada é construído, é o sistema que indica como a gente pensa sobre dinheiro, que é hoje que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre também o manuscrito patrimonial, né, que fala sobre os princípios do dinheiro. Então são 50 princípios, a gente vai comentar 10 princípios aqui nesse podcast, né? Mas o outro sistema também é o sistema de estruturação, que é o sistema de engenharia financeira. O sistema de engenharia financeira, ele basicamente vê o seu fluxo de caixa, o seu balanço patrimonial, como o balanço de uma empresa. Então, da mesma forma que a gente enxerga um balanço de uma empresa, onde existe fluxo de entradas, saídas, um balanço patrimonial, uma DRE, a gente enxerga também dentro do seu fluxo de caixa pessoal. Sem isso, qual que é o problema? A gente pode ter gargalos muito grandes, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa que ganha 100 mil, 200 mil, 500 mil, essa pessoa ganha muito bem. Mas se ela não entender as suas finanças como uma finança de uma empresa que precisa gerar caixa, precisa gerar lucro, consequentemente essa pessoa ela serve como uma ponte para o dinheiro e ela está andando no primeiro caminho, né? Tem pessoas que acham às vezes que estão investindo, mas estão comprando produtos financeiros ruins, consórcios, poupança, é até melhor do que o cara que só está gastando. Mas ainda assim, ele poderia estar otimizando muito mais os seus motores, mas não está. E o terceiro sistema é o sistema de multiplicação, que é a máquina patrimonial, que basicamente ele se refere em relação aos mecanismos. O que é que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Tudo bem, entendi que eu preciso pensar da forma correta sobre o dinheiro, entendi que eu preciso gerir minhas finanças como as finanças de uma empresa, onde eu preciso ter fluxo de caixa, onde eu preciso ter lucro, e agora, o que é que eu faço com o dinheiro? E é aí que a máquina patrimonial entra, que explica um pouco mais como que você pode visualizar TIR, estratégias de ganho de capital, renda recorrente, renda invisível, por aí vai, né? Mas hoje a gente vai falar sobre os princípios, né? Os princípios de construção patrimonial. Os princípios, eles estão dentro do mecanismo, né? Do mecanismo não, os princípios estão dentro do manuscrito patrimonial, e o manuscrito, ele faz parte do primeiro sistema, que é o sistema de ciência do dinheiro, certo? Então, o manuscrito ele tem 50 princípios, a gente selecionou alguns aqui, selecionamos 10, não sabemos se vai dar para falar dos 10, mas a gente vai comentar aqui o principal de cada um, né? Para realmente a gente entender cada princípio, porque é como você falou, são os princípios que a gente leva não só para o mundo dos investimentos, mas para a vida, e eles são sempre esses princípios, né? Eles são imutáveis. Então a gente vai seguir com esses princípios. Perfeito. Primeiro princípio, então, quer começar? Vamos lá. O primeiro princípio, dinheiro é mercadoria. E aí? Dinheiro é mercadoria, né? Então, aí a gente já entra num... E esse princípio é muito legal, ele é o primeiro princípio que a gente está falando aqui e é o primeiro princípio dos 50 princípios. Dos 50, né? Exatamente. Então, esse princípio, né, o grande entendimento dele, né, que a gente tem que ver dinheiro não só como dinheiro, né, mas dinheiro é mercadoria. Dinheiro precisa estar em constante movimento, né? Perfeito. Se você tem 50 mil reais, você aplica esses 50 mil reais para render alguma coisa, esses 50 mil reais ele tende a retornar mais que isso, né? E o que é que a gente faz no momento que a gente aloca esse dinheiro? A gente está emprestando. Né? Sim. Se a gente investe em uma ação, querendo ou não, é um empréstimo de dinheiro porque lá atrás essa empresa captou recursos, né? Uhum. Então ela fez um IPO. Então, esse IPO faz com que o investidor ele empreste dinheiro para a empresa em troca de uma participação acionária, né?
Se a gente faz um investimento, por exemplo, em renda fixa, o que a gente está fazendo? A gente está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, no caso de um CDB, um CRI, um CRA para uma empresa privada, uma empresa pública, uma debênture, por exemplo. A gente está emprestando dinheiro. Né? Exatamente. Fundo de investimento, previdência privada, todos seguem a mesma lógica. Então, da mesma forma que a gente tem que entender como emprestar dinheiro, a gente também tem como ser a contraparte, ser a outra ponta, que é o comprador do dinheiro, né? Ou seja, ser a pessoa que capta o recurso. Né? Então, basicamente, o que esse princípio diz é: compre dinheiro barato, venda dinheiro caro. Que é exatamente o que um banco faz, né? Exatamente. Aí entra como uma das primeiras leis ali do quarto caminho, que é se comportar como um banco, né? Basicamente, o banco ele não ganha dinheiro com a sua taxa de R$10 de cartão. Não, o banco não ganha dinheiro assim. O banco ganha dinheiro pegando dinheiro de umas pessoas, né? E entregando dinheiro para outras pessoas. Então, se você coloca num CDB do banco a 16%, por exemplo, 17%, o banco está comprando o teu dinheiro a 17%. Ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para algum outro lugar, né? Alguma empresa, por exemplo, 20, 22. Né? A pessoa que pega o empréstimo no banco paga 30. Então ele capta a CDB a 17 e empresta 30. O banco ele está ganhando uma porcentagem de um dinheiro que nem é dele. Ele está ganhando um dinheiro que só está passando por ele, né? E é isso que faz o banco a ganhar dinheiro realmente. É o spread bancário, né? Exatamente. Que é comprar o dinheiro, vender o dinheiro mais caro do que ele comprou. Exato. Aí entra uma parte, porque quando a gente fala, a gente tem que comprar dinheiro barato. Aí a pergunta é, tá, o que é barato? O que seria barato? Depende. Você está vendendo por quanto? Barato é menos do que você vende. Se você conseguir vender 1% a mais do que você comprou, né, no caso, quando a gente está falando de pessoa, da gente, vender dinheiro significa investir, né, e comprar dinheiro seria tomar crédito. Então, se você está investindo a 1% a mais do que você toma crédito, você já está ganhando 1% de um dinheiro que nem é seu. Agora, imagina fazer isso com 10 milhões. Exato. Né? Imagina eu pegar 10 milhões a 15% e investir 10 milhões a 16%. Pô, é o sonho. Eu gosto muito de sempre que existe algum dilema que a gente está pensando, eu gosto sempre de trazer esse racional de extrapolar, né? Então, eu até comentei em um podcast, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Se a gente pode pegar, vamos supor que a gente vai investir em um leilão, né? Esse leilão, ele custa 100 mil para eu poder comprar, sabendo que eu vou vender a 200, né? Se eu posso, com esses 100 mil, comprar 10 leilões, porque eu só tenho 1 milhão em caixa, meu ganho é limitado àquilo que eu consigo comprar. Então, nesse caso, 10 leilões, porque aí eu atinjo meus 1 milhão máximo que eu tenho. Vou ganhar um valor legal, vou ganhar 2 milhões, vou multiplicar por 2 o meu patrimônio, mas isso levou um tempo e também foi limitado. Mas se eu, por exemplo, consigo, desses 100 mil, pegar um empréstimo, e esse empréstimo, o financiamento, que seja qualquer crédito que eu consiga tomar, que ele vai me custar, no fim das contas, 170 mil. Ou seja, vamos supor que é um crédito caro. Né? O leilão foi 100 mil e o crédito 70, então meu custo total foi de 170. Mas eu consigo vender pelo mesmo preço, 200. Né? Sim. Por leilão, eu só vou conseguir 30 mil, mas eu consigo extrapolar para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, vamos supor que não existe limite. Né? Então, no fim das contas, o meu limite é o quanto que eu consigo fazer, e não mais o quanto de dinheiro que eu tenho. Né? Então é sempre legal ter esse raciocínio de extrapolar as situações e entender. Né? É a mesma lógica. Se eu tenho um custo de 70 mil para esse exemplo, e eu consigo vender isso por 200, no qual meu custo total foi 170, estou vendendo por 200, isso é um crédito barato para mim. Eu estou fazendo dinheiro. Né? Então não tem por que eu não pegar um crédito desse se eu consigo manter os 1 milhão que eu tinha em reserva e ainda fazer a operação. Perfeito, isso é muito importante porque eu vejo muito nos nossos membros que eles ficam enraizados a valores muito antigos. Então a gente vai, por exemplo, fazer um financiamento, dá uma taxa de 12%. Eu falo, nossa, tá muito caro. Pera, mas a gente está investindo uma taxa muito maior que essa. Então assim, a gente vai ter um ganho muito maior, vale a pena. A gente está ganhando em cima de um dinheiro que nem é nosso. É melhor do que a gente descapitalizar. Sim, certo? Exatamente. E é o que muitas empresas fazem, né? Muitas empresas, elas pegam crédito porque elas sabem que a operação delas
tende a render mais do que o crédito Exato. que elas pegaram. E ao contrário do que muita gente pensa, isso é mais seguro do que pagar à vista. Porque se você paga à vista, você descapitaliza e não tem dinheiro nenhum. Qualquer coisa que acontece, você vai ter um problema. Aí você vai ter que pegar um empréstimo muito mais caro. Exato. Agora, se você levanta crédito a um valor mediano, nem vou colocar um valor baixo, a um valor mediano ali, 15%, por exemplo, você faz a operação que você poderia fazer à vista, mas mantém o dinheiro no bolso, isso é mais seguro. Mesmo que você não ganhe nada nessa operação, você levanta crédito para fazer a operação e tem dinheiro no bolso, você fica mais seguro, porque você mantém caixa. E qualquer coisa, qualquer percalço que aconteça no meio do caminho, você vai ter dinheiro no bolso para se sair bem. Sabe o que é legal, Leonardo? Estava pensando você falando isso agora, né? A gente está fazendo muitas operações nos Estados Unidos, né? E quando a gente entende um pouco mais como a cabeça do americano, do estadunidense funciona, né? E também, obviamente, que impacta muitas ferramentas que ele tem, que ele possui acesso por lá, a gente entende que a tomada de decisão dele é muito diferente. Por exemplo, o crédito. Crédito lá é visto como uma das coisas mais importantes para o americano. Uma das piores coisas para o americano é ele ter o crédito baixo. Isso é acabar com a vida dele. Porque ele não pode financiar um carro, ele não pode financiar uma casa, ele não pode fazer nada. Porque tudo ele precisa de crédito. É muito importante para ele um relacionamento bancário, né? E o que é que eles fazem muito lá? É super comum, né? Você comprou uma casa 15 anos atrás, né? E essa casa você foi pagando um financiamento. Vamos supor que em 15 anos você quitou essa dívida. E agora você tem uma casa que você comprou a 200 mil, ela vale agora 400. Qual que seria o nosso racional aqui no Brasil, né? O que a gente normalmente pensaria? Vou vender a casa, terei um ganho de capital de 100%, né? Estou ótimo. Vou pagar o imposto ali e acabou, né? O que é que o americano pensa, né? Ok, tem um patrimônio que valorizou, esse patrimônio está quitado, eu posso ter uma renda com esse patrimônio. O que é que ele faz? Ele vai lá e refinancia a casa. Ele faz um retropatrimônio com a casa. Nesse exato momento, ele pega 70%, 80%, até 90% ele consegue pegar do valor do imóvel dele. Então, se for um imóvel de 400 mil, ele vai pegar seus 320, 360 mil de retropatrimônio, né, do refinanciamento. E o melhor de tudo, né, e que isso também acontece no Brasil, tax free, né, que chama. Não tem taxa, não tem imposto. Ou seja, o americano ele evita ao máximo pagar imposto. Porque não é ganho de capital, né? Exatamente. Exatamente. É dívida. E é uma dívida que você utiliza o motor 3. E é exatamente esse o ponto que é a diferença do terceiro caminho, que eu estava comentando, para o quarto caminho do que a gente faz aqui. Exatamente. Perfeito. Esse primeiro princípio eu acho que é o princípio principal. Tem alguma... Existe? Dá para falar desse jeito? É o primeiro, princípio. Né? Sexto princípio, então, que é o segundo que a gente vai falar, né? Mas sexto do manuscrito patrimonial. Domine a ciência temporal do dinheiro. Esse aqui, ele tem até várias vertentes, né? Mas a gente pode resumir pela ciência temporal do dinheiro em uma palavra, né? TIR. Não é a palavra TIR. Na TIR. Uma sigla, a TIR. A TIR, ela é a principal diferença de quem realmente entende como é a construção de patrimônio da pessoa que está no terceiro caminho que só investe. Porque a pessoa que só investe ali, principalmente, vamos dizer, fundo imobiliário. O que a pessoa pensa? Se eu ter 100 mil em fundo imobiliário, eu vou receber tantos reais por mês. Simples. Então ela tem que tirar os 100 mil à vista para comprar o fundo imobiliário e vai ter o aluguel rendendo ali. Aí ela calcula a rentabilidade. E nesse caso, a pessoa nem sabe o que é uma TIR. Aí eu vou passar para você. O que é essa TIR? Boa, perfeito. TIR, né, a sigla TIR significa taxa interna de retorno, mas para a gente começar a entender o que é TIR, primeiro a gente tem que olhar para os seus comparativos, né, os seus pares, digamos assim. A TIR é uma forma de a gente metrificar o nosso retorno, né? Então ela é uma métrica. A gente consegue comparar como par dentro da TIR outras duas nomenclaturas que é yield e ROI. Né? São formas também de metrificação. Então, quando a gente fala de ROI, a gente fala de Return on Investment, né? Investimento sobre o retorno sobre o investimento, né? O retorno sobre capital alocado. Então, se a gente investe 50 mil e recebe 25 mil, a gente tem um ROI, tem um retorno de 50%.
A gente recebeu de volta 50%. Se a gente pega, por exemplo, o yield, né, em que a gente colocou 100 mil e a gente aplica, e agora esse 100 mil ele está rendendo R$1.000 por mês, a gente tem um yield de 1%. É uma outra forma de metrificação. Ela mede basicamente dentro daquele capital que você alocou, quanto ele está te gerando de forma mensal. Né? E a TIR é uma terceira forma de metrificação, só que ela agora leva em consideração o tempo e o fluxo do dinheiro. Né? Por quê? Se eu te falo que eu tenho um investimento que ele me rende, eu coloco 100 mil e ele me rende 150 mil, é uma coisa. Se eu falo para você que dentro do mesmo tempo, do 100 ao 150, desse 50% de retorno que eu obtive, eu ao invés de fazer um aporte à vista de 100 mil, agora eu consigo fazer em 10 parcelas de 10 mil, é totalmente diferente. Porque agora o meu capital não saiu de vez. E qual que é a vantagem de eu ter, né, agora um capital de 10 mil saindo aos poucos? Eu tenho esse mesmo capital ele pode estar reaplicado à mesma taxa, que é a forma como é o cálculo da TIR, né? A TIR nada mais é do que o capital alocado à mesma taxa de retorno que você está conseguindo visualizando ao longo do tempo, né? Falei chinês aqui, mas... Eu fiquei, nossa, é uma parte mais complexa. E é por isso que realmente a maioria das pessoas não sabem, porque é uma coisa mais técnica e porque no mercado financeiro também não é aplicada. Exatamente, então, porque o capital sai à vista. Sai tudo à vista. E volta à vista também. E mesmo quando a gente fala para os nossos clientes sobre TIR, a verdade mesmo, é que é difícil ainda para as pessoas aceitarem isso. Por mais que você fale, Lunardi, eu tenho um investimento que em um ano você vai colocar 100 mil e ele vai te retornar depois de 12 meses 110 mil. Você vai falar, 10%? Pouco. Muito pouco. Mas se eu te falar agora que você vai conseguir, vamos colocar para 10 meses só para a conta ficar mais fácil, né? 100 mil ao longo de 10 meses, ou seja, 10 parcelas de 10, e que nesse mesmo período vai te retornar 110 mil, eu não tenho a calculadora aqui agora, mas com certeza essa TIR ela deve dar acima do CDI. Sim. Então, justamente, a forma como o dinheiro sai agora do seu bolso, ele é completamente diferente. Exato. Pensando para leigo, é a mesma coisa de você pensar assim, vamos supor que você vai montar uma carteira de investimento de 100 mil reais. Vamos extrapolar e jogar essa estratégia no mercado financeiro. Tem lá umas ações, uns fundos imobiliários e vai dar 100 mil reais a tua carteira. Você prefere aportar 100 mil de uma vez só ou você prefere que você já inicie com essa carteira, mas você só vai colocar 10 mil por mês? Né? É uma boa forma. Também. Seria você investir parcelado. Imagina se desse para comprar ações e fundos imobiliários parcelado. Exato. Aí entraria TIR. Aí a gente ia ver muita gente no YouTube falando de TIR e não de rentabilidade. Sim. Mas no mercado financeiro isso não existe. E fica um conteúdo mais pesado, né? Porque não tem muita gente que fala sobre esse assunto. Exatamente. Porque a maioria das pessoas fala sobre mercado financeiro a gente não usa TIR. Mas quando a gente chega no mercado de economia real, aí a forma de metrificar ela é diferente. Por quê? Porque agora a gente consegue manipular o nosso fluxo de caixa. Exatamente. A gente não consegue comprar uma ação parcelada, mas a gente consegue comprar um imóvel parcelado. Exato. A gente consegue comprar um leilão parcelado. A gente consegue pegar o imóvel na planta dando 10, 15% de entrada, né? Exatamente. A TIR é muito diferente. Se você pegar o imóvel na planta e colocar 30% de entrada, a TIR vai ser menor se você der só 15% de entrada e parcela no resto. No final você vai pagar a mesma coisa. Mas só que o jeito que você vai desembolsar ao longo do tempo é diferente. E quanto menos você desembolsa no início, melhor. Exato. Perfeito. Vamos então para o próximo princípio, né? Quer falar sobre ele? Fala você, hein? Use dinheiro para comprar tempo. Para comprar tempo. Esse aqui é muito importante. Porque... o que seria comprar tempo, né? Primeiro, o que é tempo? O tempo, ele não é só o tempo que você tem, ele tem que ser tempo de qualidade. Né? E quando você tem tempo para você ter tempo de qualidade, quando você pensa tempo de qualidade, você pensa tempo com a sua família, tempo no seu hobby, seja lá qual for. E para você ter esse tempo, você precisa de uma renda passiva. Então, comprar tempo é, em outras palavras, ter uma renda passiva.
Se você tem, por exemplo, se você tem uma renda ativa de 30 mil por mês, significa que você ganha mais ou menos 1.000 por dia. Então, se você tem uma renda passiva que te dá 1.000 por mês, significa que você já tem um dia comprado do seu tempo. Então, é um dia que você pode fazer absolutamente nada. Ou seja, fazer aquilo que você realmente quer. Passar um tempo com a sua família, passar um tempo com o seu hobby, qualquer coisa. Né? Se quiser ir pra praia, caminhar, cuidar da saúde para viver mais e ter mais tempo também, né? Porque as pessoas trabalham muito, contratam renda passiva para ter mais tempo, só que daí ficam doentes e acaba tendo uma vida menor do que a expectativa de vida. Ou seja, não adiantou nada. Então, cuidar da saúde também é importante. Né? Então, você ter mais tempo se resume, né? A consequência disso é a consequência não, né? É a consequência de você ter renda passiva. Porque daí você vai ter mais tempo. E você passar a metrificar as coisas em tempo é muito... Caramba, é muito diferente quando você começa a falar... Vamos lá, você ganha 12 mil reais por mês. Agora um iPhone não é mais de 12 mil reais. Agora um iPhone são 12 meses da sua vida. Perdão, um mês da sua vida. Né? Isso sem colocar no ganho, se colocar na economia. Porque vamos supor uma pessoa que ganha 20 mil. Se ela vai comprar algo de 20 mil, não é um mês. Porque ela não vai ficar um mês vegetando. A pessoa que ganha 20 mil, colocando que ela economiza 20%, ela economiza 4 mil por mês. Então, se ela vai comprar algo de 20 mil, são 5 meses da vida da pessoa. Porque ela tem que viver, economizar 5 meses para comprar esse item, né? Exatamente. Então, metrificar as coisas através de tempo, ela te traz uma visão também de que você começa, inclusive, agora a pensar não só mais em quanto tempo da minha vida, mas vale a pena realmente? Eu realmente preciso disso? Isso muda. Né? Então, isso muda a forma como você pensa. Óbvio, se você ganha muito mais, sua renda é muito alta, as coisas passam a valer menos tempo para você, né? E aí a gente entra em um outro princípio também, que depois a gente vai falar, né? Não quero antecipar aqui agora, mas que ele justamente mostra pra gente o quanto os nossos ativos têm que financiar o que a gente compra, mas não é ainda isso que a gente vai entrar, né? Sim. O próximo princípio é o princípio número 12, né? E o terceiro que a gente vai falar aqui... Esse eu gosto muito. Que é não conte com a sorte. Eu costumo falar que tem muita diferença entre os apostadores e os investidores, né? Então, a pessoa que compra uma ação, ela é um apostador. Porque ela está apostando na alta. Ela está torcendo para subir. A pessoa que compra uma ação pensando em só receber dividendo, até não, tá? Ela não é, porque ela não necessita que a ação suba para ela ganhar dinheiro. Ela vai ter o dividendo, mas também se ela somar a valorização da ação com o dividendo, ela não vai ter um crescimento patrimonial. Mas pensando em a diferença de apostadores com investidor, o apostador que conta com a sorte depende de que o evento que ele quer aconteça. Exemplo, o trader. O cara opera comprado no dólar. Ele necessita que o dólar suba, certo? Então ele é um apostador, ele não é um investidor. O investidor, ele não pode contar com a sorte. O investidor, ele tem que estar protegido. Ele tem que ter uma operação. Por exemplo, mesmo que ele faça uma operação em dólar, ele vai lá comprar dólar, mas ele tem que ter uma proteção, porque se o dólar cair, ele está protegido. O que pode ser uma proteção? O Tesouro Selic pode ser uma proteção contra o dólar, porque se o dólar cai, falando que o dólar cai analisando contra o real, é porque o real está subindo. Então se o real está subindo junto com o Selic, ele está ganhando, mesmo com a queda do dólar. Então tem uma proteção, né? Então você diferenciar apostador de investidor é o principal. O apostador, ele precisa da sorte para o evento que ele está apostando acontecer. Aí a gente pode jogar em bet, né? Pode jogar em um monte de coisa. É isso que eu ia falar, né? A gente tá num momento que bet, cassino online e não sei mais o que. Já teve todos os animais. Teve tigrinho, porquinho, tudo. Elefantinho, sei lá mais o que. Que a gente tá no momento que as pessoas estão vendo justamente isso, cassino, bet, como uma saída para talvez um momento financeiro que elas passem. Né? E não é só pessoas de renda baixa que estão
enfim, eu ia falar investindo, mas definitivamente não é investindo, né? Que estão apostando nesse tipo de jogo ou de proposta de cassino, bet, né? Mas tem muita gente com renda que às vezes coloca 1.000, 2.000, 5, 10 e 20, às vezes, para tentar ganhar alguma coisa. E querendo ou não, é uma sorte. Mas você pode falar que eu estou analisando porque a odd e as estatísticas. A verdade é que não é isso. Sorte. A verdade é que você ainda está contando com a sorte. Né? E no fundo, entrando até para uma parte de mercados ali mais voláteis, como por exemplo criptomoedas, não difere muito de uma aposta. A pessoa vai lá, compra uma cripto do cachorrinho colorido. Qual que é a diferença para o tigrinho da cartinha? Nenhuma. A pessoa comprou apostando que suba. Se subir vai ganhar, se cair vai perder. É uma aposta. Então, para a construção patrimonial, você não pode depender da sorte. Você tem que você tem que ter uma operação que você vai ganhar dinheiro independente do que aconteça. Você sabe que você vai estar construindo patrimônio, porque senão, de repente, algum político fala alguma coisa, cai alguma... Eu não sei se pode falar, mas cai algum bomba em algum lugar, né? Porque geralmente, assim, macroeconomia, do nada começa um conflito, uma guerra, aí um presidente fala alguma coisa, aí tudo vira e parece que o mundo vai acabar, né? Parece que às vezes está tudo bem, alguém dá um espirro errado, Exato. Lá do outro lado do mundo e... Desse jeito. E as pessoas que estão apostando para eles perdem tudo. Pessoa que está alavancada numa ação, em alguma coisa, se acontecer algo, o preço cai, a pessoa vai perder tudo, porque ela depende da sorte. E para você construir patrimônio, você não pode depender da sorte. Tem uma lei que eu gosto muito, né, que de certa forma condiz com esse princípio, né, que é a lei de Murphy. Já ouviu falar? Já. Tudo que pode dar errado, dará. Dará errado. Tudo que tem a mínima chance de dar errado, dará errado. Né? E é justamente, condiz muito com isso, porque se você está contando com a sorte, a probabilidade de dar errado, ela existe, e se ela existe, ela pode acontecer. Se pode acontecer, será que você está seguro para isso? Perfeito. E isso, inclusive, é uma dica para os patrimonialistas. Pega todos os seus investimentos e analisa, será que em algum deles eu tô contando com a sorte? Será que eu tô seguro com todos? Se você achar que você precisa de sorte para ganhar dinheiro em algum deles, já tá errado. Já pensa em vender, desfaz logo. Já parte pro quarto caminho. Perfeito. Próximo princípio, então. Sua renda deve financiar ativos e os ativos financiam todo o resto. Essa é muito forte. Essa condiz muito com a que a gente falou anteriormente, né? De use dinheiro para comprar tempo. O problema... Um ponto interessante é que o princípio 12 de contar com a sorte, a gente encontra muito mais nas pessoas que têm um patrimônio menor. Porque elas tentam apostar para ganhar mais, né, para mudar. Agora, isso aqui a gente encontra muito mais, né, erros nas pessoas que têm um patrimônio maior. Verdade. São aquelas pessoas que querem fazer financiamento para comprar Porsche, querem comprar casa de não sei quantos milhões, sem capacidade. Fala, calma, vamos com calma. Primeiro ativo. O problema nunca é a Porsche que você quer comprar, o apartamento que você quer morar, a casa de praia que você quer ter, a viagem que você quer fazer, o relógio, a bolsa. O problema nunca é isso. O problema é o momento que você acha que você pode viver isso. Né? E as pessoas muitas vezes se afogam em custos, até às vezes em dívidas, para poder comprar algo que elas muito querem, mas que elas não sabem o tempo correto, né? Quer comprar um carro legal, um carro que você sempre sonhou? Compre. Mas que os seus ativos, eles financiem as parcelas desse passivo ou desse custo que você está adquirindo agora. Né? Perfeitamente. Às vezes é questão de só esperar um pouco. O dinheiro que tem, primeiro em ativo, constrói uma coleção de ativos para depois esses ativos pagar os seus desejos, né? Tem uma frase que a gente fala muito, que eu não lembro, mas... E eu tava aqui, eu esqueci, mas depois eu vou voltar com essa frase. Perfeito. Eu esqueci Algum momento você lembra. Mas a gente fala muito para os nossos membros, né, do nosso ecossistema. Muita gente chega, às vezes, com alguns sonhos, objetivos de comprar um carro, uma casa, e a gente fala, você quer comprar? Tudo bem, a gente vai comprar. Você vai comprar. E aí já se assusta. Opa,
Eu achei que você ia falar para eu não comprar, né? Não, pode comprar, né? Mas você pode esperar 2, 3, 4 anos para a gente poder comprar esse ativo e que a gente pelo menos se prepare para isso. Exemplo, quero comprar uma casa, né? Uma casa legal, uma casa diferente, quero me mudar, ok, mas vamos estruturar isso. Pode esperar 2 anos, 3 anos, vamos montar uma estrutura aqui de planejamento para que a gente compre, né? E não só isso, mas vamos construir ativos aqui antes, e esses ativos eles vão ajudar depois a gente financiar, porque é numa dessa que a pessoa às vezes se atrasa 3, 4, 5 anos da vida porque ela está pagando durante 5 anos um novo ativo. E as pessoas falem, né? Porque a maior parte dos desejos são passivos. A pessoa quer ter uma casa num condomínio super grande, pé na praia. Aí a pessoa quer ter um chalé no campo, a pessoa quer ter 3 carros esportivos. E a hora que chega no momento, ela vai ter que... Ela não tem renda nenhuma, ela tem que trabalhar para sustentar tudo. E ela vai ter que trabalhar até a morte. Aí ela começa a parar e pensar, poxa, agora esse não é o meu desejo, né? O meu desejo é ser mais livre. Então ela já começa a pensar em, não, será que eu vou ter que vender a casa? Será que eu vou ter que vender as coisas para comprar ativo? Então a gente não pode esperar esse momento de arrependimento chegar. Então primeiro constrói os ativos, estabelece tudo para depois esses ativos pagar todos os nossos desejos. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos então para o próximo princípio, né? O princípio 27 e o 6º da nossa lista, né? Isso aqui, a gente vai ter que até que mudar esse princípio, tá? Eu vou abrir uma reunião aqui pra gente alterar um princípio. Pode falar, então. Qual é a alteração? A inflação te torna silenciosamente mais pobre. Eu acho que já não tá mais silenciosamente, né? Verdade. De uns anos pra cá já não tá mais silenciosamente. Porque, assim, a gente realmente tinha uma inflação um pouco mais controlada até 2020, mais ou menos. Tinha inflação, deixava a gente cada vez mais pobre silenciosamente. Hoje em dia não tá mais silencioso. Hoje em dia qualquer pessoa, mesmo que não entende absolutamente nada de finanças, mesmo que nem saiba o que é inflação, a pessoa vai te contar alguma coisa, algum problema que a causa é a inflação. Ela já está sentindo, ela não sabe o que é inflação, mas ela sente que ela tá perdendo o poder de compra por conta da inflação. A gente sempre ouve aqueles comentários, né? Caramba, como o mercado tá mais caro. Nossa, eu comprava, fazia o mercado por R$1.000, agora tá 1.500. A gente começa a ouvir esses comentários. E aí tem um outro efeito também, né? Se eu não me engano o nome para isso é reduflação, que é um fenômeno onde a inflação ela não impacta não só nos preços, mas na qualidade e no tamanho dos alimentos. Pega, por exemplo, para mim isso é um clássico, porque eu adorava pacote Bono, né? Aquele biscoito Bono, eu adorava, e era gigante aquele pacote. Hoje a gente vai comprar um pacote Bono, tem 6. 6 biscoitos. E tá mais caro ainda. E pior ainda, a qualidade é horrível o biscoito. Né? Teve alguns biscoitos desses que tiraram o chocolate, porque antes estava escrito recheio de chocolate. Agora está escrito recheio sabor chocolate. Então nem é mais o chocolate. Então, e também diminuiu o tamanho, né? Eu sei que nas próprias barras de chocolate, antes as barras eram de 150 gramas. Sim. Aí passou a 120 gramas. Agora a maioria é 90 gramas. E já tem umas de tipo 85 gramas. Então a receita da avó que você fazia com 2 barras, agora você tem que usar 3. Porque já está muito menor. E o mesmo preço, né? Eles reduzem o tamanho para tentar ficar no mesmo preço. Então essa inflação já não está tão silenciosa. E é um grande problema. Porque quando a gente volta lá para os 4 caminhos que a gente tem. O primeiro caminho, da pessoa que gasta tudo que ganha. Tá, a inflação não mudou nada na vida dela, vai continuar gastando tudo que ganha. Ela vai viver pior até, porque ela vai conseguir ter um padrão de vida menor. A pessoa que só guarda o dinheiro, a inflação vai corroer boa parte desse dinheiro. Porque o dinheiro não está sendo nem rendendo a inflação. Então, o poder de compra dessa reserva vai diminuir muito. Eu tenho um caso conhecido que um tio meu recebeu uma herança do, sei lá, bisavô dele, não sei o que era o dinheiro para comprar um sítio, da época que ele era jovem. Aí os irmãos deles compraram um sítio. Sim. E ele falou, não, vou deixar no banco, vou deixar guardado aqui no banco. E ele deixou na famosa
poupança. E o tempo passou. O dinheiro tá na poupança. Hoje o dinheiro não compra um carro. Caramba. Era o mesmo dinheiro de comprar um sítio no passado. Caramba. Então, esse é o poder da inflação no longo prazo. E ele é o caminho 2. Ele é a pessoa que guarda o dinheiro na poupança e tá lá, né? E talvez as pessoas, os patrimonialistas que estão nos assistindo, elas minimamente, grande parte, segue o caminho 3, né? E elas talvez não acham que existe esse tipo de gente, né? É. Mas aqui a gente acabou de mostrar que de fato existe, né? Acontece. Muito mais às vezes do que a gente até imagina. Né? Tem, muito, muito. E as pessoas que estão no caminho 3, aí eu divido em duas partes, né? As que têm ideia do que estão fazendo e as que não têm a menor ideia do que está fazendo, né? As que não têm a menor ideia do que está fazendo, geralmente até perdem para as pessoas que estão no caminho 2, que ainda tem prejuízo ali na compra de ativos financeiros. As pessoas que sabem o que estão fazendo conseguem ter um crescimento exponencial, mas a inflação também é exponencial, né? Aí vai ver a hora que compara com a inflação, a pessoa está no 0 a 0, por exemplo. Tivesse só comprado o Tesouro Atrelado IPCA, estava um pouco melhor. Aí vem aquela grande questão, né? Porque será que o IPCA ele realmente quantifica bem a inflação? Aí temos Porque um ponto. Tem muita gente que fala que IPCA é inflação. Não. Qual é a definição de inflação? Inflação é o aumento generalizado de preços. Ponto. Isso é a definição de inflação, né? O IPCA é uma métrica que tenta quantificar a inflação. Então, aí a gente já entra numa parte muito polêmica, né? Não sei nem se vamos entrar, não vamos nessa parte, a gente pula, a gente corta. Já chega, né, no o quanto que quem faz o índice, né, quer que de fato o IPCA, porque o IPCA, todos os anos, ele é ajustado à cesta de índice dele. Uhum. Então a cesta de ativos, né, digamos assim, que existe dentro do IPCA, todo ano ele é ajustado. Né? Sim. E aí a gente tem um problema, que é justamente o quanto será que realmente o IPCA mede? Será que quando a gente olha ali que a inflação, o IPCA foi 5%, 6%, será que isso é verdade? Há um tempo atrás aí a inflação de 12 meses estava acumulada em 4%. Eu falo, não sei. Aí tá um desafio para os nossos patrimonialistas. Pega a fatura dos mercados, por exemplo, né, mercado, aluguel, todos os consumos básicos do ano passado, faz uma média e desse ano faz uma média. Se aumentou 4%. Vamos ver quanto que aumentou. Será que vamos ver se aumentou 4%, né? Provavelmente não, né? A maioria já consegue ver que aumentou muito mais, né? Então a gente começa a ver ali pessoas falando que a inflação, o valor da inflação deveria estar ali entre 12%, 18% ali, o que realmente é mais próximo, perto de aumento de preços no mercado. E isso faz com que o investidor ele tenha que ter um ganho muito mais alto. Porque o investidor, se ele comparar só com o IPCA, às vezes ele não vai cobrir o poder de compra dele. Né? Exato. Então tem que ter uma rentabilidade bem maior. E isso o quarto caminho ajuda demais. Perfeito. Próximo princípio, então, princípio 32, o 7º princípio da nossa lista, né, que é guardar dinheiro não é sacrifício, mas sim priorização. Pois é, essa eu vou deixar para você. Quando a gente... Algo muito comum, né? Médico tem muito essa visão, mas não está limitado a médicos, né? Que é, eu trabalho, eu mereço. Eu trabalhei, eu fiz, eu mereço, né? Por quê? Porque médico normalmente tem uma carga horária um pouco puxada. Ganham bem, mas tem uma carga horária puxada, principalmente quando a gente coloca os plantões. Tem vários médicos que trabalham 6 dias por semana, volta para casa um dia, né? Porque é numa rotina insana de plantões atrás de plantões, porque quanto mais plantões ele der, mais plantões ele vai ganhar. E ele comprou um carro no mês passado, e esse carro agora está custando para ele tem que dar mais plantões, e aí fica nesse ciclo vicioso, nessa corrida dos ratos, né? Então, a grande questão do que a gente comentou também algumas vezes, né, é que não é um problema a viagem que você quer fazer, o Porsche que você quer comprar, a bolsa que você quer comprar. É um problema de quando você vai fazer isso. E não só isso, mas se é realmente isso que você quer e se você não quer mais alguma coisa. Porque tem gente que chega pra gente, Daniel, eu quero comprar um carro, preciso trocar de carro.
Ok, vamos colocar aqui nos objetivos para comprar um carro. Daniel, mas eu também queria fazer uma viagem no próximo ano ali com minha família, final de ano. Ok, vamos colocar. Mas Daniel, eu também estava querendo me mudar. Opa! E Daniel, tem mais uma coisa. Tem um relógio que eu estou gostando muito, que eu quero muito comprar. Aí a gente já entende. O problema não é apenas um gasto que ela quer fazer e que ela tem que priorizar. O problema é que ela quer tudo. Sim. E quem quer tudo não tem direito a nada. Então é muita questão de priorizar. Você gosta de bolsa? Ok, compre suas bolsas. Você gosta de relógio? Ok, compre seus relógios. Mas defina o que é prioridade para você. E obviamente você está dentro do seu... se condiz com a sua realidade, né? Você ganha 20 mil por mês, não vai comprar um relógio de 2 milhões de reais. Né? Não condiz com a sua realidade. A não sei que você tenha um patrimônio multimilionário. Né? Mas... A não ser que os seus ativos paguem o passivo, né? Exatamente, a não ser que você tenha muitos ativos que paguem por isso. Ou vai saber que a pessoa consegue transformar um relógio num ativo, né? Faz empresta relógio. Exato. Né? Cobra aluguel de emprestar relógio para vendedor de curso falar que tem relógio milionário, né? Falou, eu te empresto aqui, paga 5 mil, você faz um vídeo aí com o meu relógio. Para toda regra existem exceções, né? Mas o grande ponto desse princípio, né, é que a pessoa entenda que não é problema você comprar alguma coisa que você muito quer. O problema é você comprar tudo e tratar tudo como uma necessidade ou como uma prioridade. A sua prioridade deve ser construir ativos, deve ser guardar dinheiro, investir dinheiro. Os seus objetivos em paralelo podem ser sonhos que você tem, né? Mas não adianta querer transformar tudo isso em sonhos. Perfeito. Quer falar o próximo princípio? Vamos lá. Cresça em ciclos de alavancagem. Esse é para você. Esse aí você é mais expert nesse passo. Maravilha. Então, relembrando ali o nosso gráfico do quarto caminho, né? Como é que funciona o gráfico do quarto caminho. O gráfico do quarto caminho ele tem 5 módulos, né? Primeiro módulo, o módulo de fabricação de ativos, né? Que é o momento que a gente vai iniciar a nossa construção de ativos. Supõe-se que a pessoa não tem nada, não tem patrimônio, não tem ativos ainda. Segundo módulo do quarto caminho é o módulo de pico de liquidez. É o módulo que a gente tem um aumento em linha reta vertical para cima. Então, se a gente for pensar no gráfico do quarto caminho aqui, né, imaginando, a gente tem uma linha inclinada, né, que é o módulo 1, a gente tem uma linha vertical que sobe, que é o módulo 2, que é o módulo do pico de liquidez. Depois a gente tem um módulo também em forma inclinada, que diz respeito à fabricação de recebíveis. Quarto lugar, um módulo também inclinado, vertical, não, na verdade não inclinado, né? Um módulo vertical em linha reta, também com um pico, um aumento, que diz respeito à tríade da escala. E por fim, o módulo 5 de ativos autopagantes ou de renda passiva vitalícia, que é um módulo mais de perpetuidade de receita. Então a gente, dentro do módulo do quarto caminho, do gráfico do quarto caminho, a gente tem 2 principais módulos que geram um pico de alavancagem. E é isso que o princípio 40, cresce em ciclo de alavancagem, diz. Né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, o nosso crescimento ele é linear ou exponencial. Né? Linear se tudo que a gente consegue aportar, ele não rende. Né? Então a gente tem um crescimento linear que diz apenas que o quanto que a gente aporta é o quanto que o nosso patrimônio cresce. Não leva em consideração o efeito de inflação. Existe também a pessoa que está investindo, né? Que é, se ela hoje tem um aporte de 20 mil e ela tem um patrimônio de 20 mil, esse patrimônio, vamos supor que no próximo mês ele vale 21 mil. Agora a pessoa consegue fazer um aporte de mais 20 mil reais, o patrimônio dela passa a ser 41 mil, e agora esse novo rendimento é em cima de 41 mil reais. Então passa a ser, por exemplo, 44 mil, e por aí vai. Então existe um crescimento exponencial, mas que está completamente correlacionado com o quanto que ela consegue aportar. Se ela não aporta, não cresce. Se ela aporta mais, cresce mais. Se ela aporta menos, cresce menos. Né? Mas a gente tem a possibilidade, dentro do quarto caminho, utilizando o nosso motor 3, né, de crescer em ciclo de alavancagem. Basicamente é você clonar os seus ativos, você clonar os ativos que você tem e gerar picos de liquidez com isso, utilizando o seu motor 3, que é um motor de capacidade de pagamento. Então, se você tem um imóvel, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, você pode clonar esse imóvel levantando de 500 até 700, 800 mil e clona esse patrimônio, mantendo o imóvel, mas agora tendo dinheiro. E como é que a gente faz isso?
com alguma operação de crédito, por exemplo, dentro do módulo 2 do quarto caminho, pico de liquidez, fazendo um retropatrimônio, né? Então, basicamente, o que esse princípio diz de cresça em ciclo de alavancagem é: utilize os seus 3 motores para que em alguns momentos você consiga fazer picos de liquidez, e esses picos vão financiar novos ativos que vão gerar mais patrimônio. E esses picos de liquidez que afastam as pessoas do quarto caminho da inflação, né? Que afastam o gráfico ali. Porque quando a gente dá um salto instantâneo no patrimônio, a inflação já ficou lá embaixo. Exato. Então a gente tem um ganho real de verdade. Um ganho acima da inflação de verdade, né? A gente não tá ali tentando brigar contra a inflação, não. A gente tem realmente esse ganho muito a mais, né? Perfeito. Muito bom. É uma parte bem mais complexa, né? Exato. Outra parte mais complexa. Pô, os patrimonialistas ali estão com um caderninho, tem que anotar, pô, tem que anotar. Se até a gente tá aqui com um caderninho anotando, estudando, a gente estuda os nossos próprios princípios ali, né? Toda a nossa metodologia. Vocês têm que estar com um caderninho também, pô. Vamos lá. Aproveitando aqui, então, a gente vai seguindo para os próximos 2 princípios, né? Antes disso, obviamente, relembrar alguns recados, né? Perfeito. Então, o primeiro recado de, se você está assistindo no YouTube, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante pra gente, e também para que você seja notificado de novos vídeos, novos podcasts que vão sendo lançados no YouTube. E se você está no Spotify, também se inscreve dentro do nosso canal do Spotify. Você pode também avaliar o nosso canal do Spotify, também é muito importante pra gente, também para que você consiga sempre ser notificado quando tiver novos vídeos, né? Vamos criar um mandamento dos patrimonialistas. Primeiro mandamento: não sairás do vídeo sem deixar o like. O segundo mandamento já temos ou ainda não? Ainda não. Vai ser criado, mas o primeiro mandamento já temos. A gente faz uma lista de mandamentos. E outro recado importante também é que, se você quiser se inscrever e ter acesso a uma reunião individual gratuita de diagnóstico patrimonial, vai estar embaixo do vídeo aqui um link para que você consiga clicar nesse link e ter acesso a agendar uma reunião gratuita de diagnóstico com um dos nossos estrategistas patrimoniais. Ele vai fazer uma reunião individual com você, onde ele vai analisar toda a sua situação, todo o seu cenário, e vai traçar planos de ação do que é que você pode fazer e como já sair dessa reunião já com um patrimônio mais otimizado e planos de ações claros do que é que você deve e pode fazer. Exatamente. Vamos então para o nosso 9º princípio, né, que é o princípio número 42, equilíbrio, estratégias de ganho de capital e fluxo de caixa. Isso aqui é excelente. Acho que a melhor forma de analisar esse princípio é a gente fazendo o contrário, o contraprincípio, né? Então, o princípio é equilibrar a estratégia de ganho de capital e fluxo de caixa. Então, vamos supor que a pessoa não equilibre, que ela tenha só estratégias de fluxo de caixa, que é o mais comum, né? Eu sei que a maior parte dos investidores no Brasil ainda está naquela de ações de dividendo, fundos imobiliários. Então, aporta à vista, compra fundo imobiliário, recebe o dividendo, compra mais fundo imobiliário. Então, está focando apenas na parte do fluxo de caixa. Só que daí, quando ela pega o gráfico da construção de patrimônio dela, né, da rentabilidade dela, aí compara com o CDI, compara com a inflação, aí a pessoa já vê, eu tô lutando aqui para ganhar da inflação, eu fico consumindo vários conteúdos, cara, eu tô abaixo do CDI. Aí quando a pessoa dolariza, aí lascou. Aí se ela comparar em dólar, ela vê que ela tá perdendo pra tia que comprou dólar e esperou. Então, você focar só na parte de fluxo de caixa não faz sentido, porque você não vai ter uma construção patrimonial. Você vai estar vendo ali, recebendo receita, mas você não está aumentando nada. E é um caso que muitos membros nossos reclamam. Eu estava investindo nisso, mas parece que não sai do lugar. Parece que é uma bolsa furada que eu fico colocando dinheiro e não sei para onde vai, porque não anda, né? Não cresce. E do outro lado, a pessoa que só tem o ganho de capital. Então a pessoa vai colocando dinheiro no ganho de capital, ela vai colocando, chega um momento que ela não tem nada para colocar. Chega um momento que aparece uma excelente oportunidade, mas ela não tem reserva, não tem um aporte recorrente. Ela vai fazer o quê? Ela vai tirar dinheiro da onde? Como que ela vai comprar um tempo? Ela não tem um fluxo de caixa recebendo, né? Porque se pelo menos uma parte dos investimentos te desse já recebendo um fluxo mensal para ela reinvestir ou para ela utilizar para pagar desejos, para comprar tempo,
ela teria uma tranquilidade muito maior. Então, quando você equilibra ganho de capital com fluxo de caixa, você tem o suprassumo. Porque, se você tiver só de um lado, você vai ter um problema. Então, o ideal é você iniciar com ganho de capital, depois de um tempo começar criando uma renda recorrente e isso virar um ciclo. Você tem o ganho de capital você joga para renda recorrente, a renda que vai saindo você volta para ter ganho de capital. Isso vira um ciclo. Exato. E aí você consegue também misturar o melhor dos dois mundos, né? Perfeito. Onde você não tem apenas mecanismos de ganho de capital, que normalmente são mecanismos mais poderosos, que a gente metrifica em TIR também. São mecanismos que tendem a ter um tempo de ciclo mais curto, né? Mas a gente também consegue aliar isso a mecanismos que geram fluxo de caixa, mecanismos que geram renda recorrente. Porque dessa forma a gente consegue também, não só sob o ponto de vista cognitivo, que para a pessoa é muito bom, né? Existe uma pesquisa, né, que mostra isso, que existem dois comparativos, né? Onde você pergunta para a pessoa: se eu te der agora 500 mil reais, tá? Você tem a opção 1. Se eu te der também 1.500 reais de forma vitalícia, essa é a opção 2, por mês. 1.500 reais por mês de forma vitalícia. A maioria dos brasileiros, ela escolhe 1.500 reais por mês de forma vitalícia, porque cognitivamente para ela é muito mais confortável saber que ela vai receber algo pela vida toda. E isso é justamente o que chama muita atenção das pessoas quando elas vão olhar para o mercado financeiro sob a ponto de vista de fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, porque elas ficam naquela sensação de que elas estão recebendo o dividendo. E aí elas olham chega no celular ali a notificação, fundo XYZ pagou R$10,57. Opa, R$10,57. Recebi. É pouco, é nada, não vai comprar um picolé. Mas para ela é muito bom saber que ela está começando a renda passiva dela. Realmente. Né? Realmente, exatamente então, isso. Você alinhar mecanismos de ganho de capital, que são mecanismos mais poderosos, com mecanismos de renda recorrente, para que a gente consiga não só ter uma reestruturação do caixa, que a gente consiga retroalimentar o nosso caixa no mês a mês, mas também para dar um conforto cognitivo para a pessoa que gosta de ver essa renda entrando todo mês. Né? Perfeito. Esse é mais tranquilo, né? E a gente fala esse próximo princípio, a gente falou no início do vídeo. Você deu um spoiler. Exato. Você percebeu que você deu um spoiler? Eu não tinha visto ainda. Agora, quando eu fui ler, eu percebi que eu tinha acabado de dar um spoiler. Pra você ver como os princípios estão na cabeça, né? A gente tá o tempo todo estudando e buscando sobre os princípios, aprender mais, né? Então, demos um spoiler aqui que basicamente o princípio número 50, né? O último princípio do nosso módulo de princípios, e o 10º da nossa lista aqui que a gente trouxe para os patrimonialistas, que é: mecanismos são substituíveis, princípios são imutáveis. O que é que isso quer dizer? Acho que não tem muito o que falar, é realmente isso. A gente pode trocar estratégias de investimento, a gente pode trocar produtos, trocar operações, trocar moeda, a gente pode mudar tudo. Mas o manuscrito patrimonial a gente não vai mudar. São princípios que a gente vai seguir não só na área dos investimentos, mas como também do modo de pensar na vida. São princípios, né? A definição do nome princípios é esse. E, assim, a gente está num cenário, num país que é bastante incerto, né? Hoje, talvez, investir em usinas solares é muito bom. Pode ser que amanhã já não seja tão bom assim. Exatamente. Né? Então, as coisas podem mudar, né? A gente está exposto a esse risco. Mesma coisa, tributação de dividendos há um tempo atrás era falado, mas todo mundo achava que não ia acontecer. Hoje, o tema tributação de dividendos está muito em alta. As pessoas que tinham fundos imobiliários, será que elas vão continuar com os fundos imobiliários? Será que os fundos imobiliários agora não vão dar uma queda muito grande? Porque o grande ponto deles era o dividendo e agora esse próprio dividendo é tributado? Será que a gente não vai chegar num cenário muito similar com os Estados Unidos, que os dividendos lá já são tributados e o que é que as empresas fazem são recompra de ações, né? Isso muda completamente o cenário das ações no Brasil. Não estou dizendo que é melhor nem pior, apenas que é diferente e que na cabeça do investidor brasileiro que está acostumado com os dividendos, isso é menos atrativo para ele porque ele não tem mais aquele dividendo. Então, será que essas pessoas vão parar de investir em ações?
Depende, vai do pensamento de cada um. Mas coisas vão ter que ser alteradas, né? Então, uma empresa, talvez, que pagava muitos dividendos, talvez essa empresa já não seja mais tão atrativa assim, né? Talvez ela precise, ou ela queira, reformular o portfólio dela para empresas de médio porte, em que ela sabe que pode ter um crescimento dentro da ação dela, porque ela está recomprando ações. Então, vai muito do que cada um vai decidir fazer. Mas se você tem os princípios corretos, se você sabe como agir com o dinheiro, o que fazer e etc., você consegue modificar a sua forma de investir, sua estratégia, para que isso se alinhe de acordo com os princípios e principalmente com o cenário que a gente está. Perfeitamente. Independente do que você vai fazer e como você vai investir, se você seguir os princípios, com certeza você vai conseguir construir patrimônio. Perfeito, perfeito. Então, foram os 10 princípios. Fechamos 10 princípios. 10 princípios. E aí fica também a pergunta para que o pessoal possa colocar nos comentários, né? Os comentários, acho que o Spotify não tem como colocar comentários, ou tem? Tem. Ó, tem. Acabamos de receber a notícia. Nossa equipe falou que tem. A equipe interna aqui falou que tem como colocar comentários. Então, se você está no Spotify ou se você está no YouTube, coloca nos comentários se você quer um outro vídeo com outros 10 princípios também. 10 princípios. Já que são 50, isso daria 5 vídeos, né? Então, dá pra gente ficar o dia inteiro aqui falando de princípios. Então, se os patrimonialistas quiserem também mais outros 10 princípios, entender também sobre todo o manuscrito patrimonial, também vale colocar nos comentários. Até porque a gente possa fazer um outro vídeo. Todos os princípios são muito importantes, né? Perfeito. Todos são de iguais importância. Perfeito. Então, dicas finais, Lunardi. Dicas finais. Acredito que minha dica final é... Primeiro, que é outro princípio, né? Se eu não me engano, o princípio número 12 é siga pelo quarto caminho. Fica aí como dica outro princípio para vocês. Mas eu diria que o ponto principal de mudança que a gente pode criar de curto prazo para os patrimonialistas são 2 casos. O primeiro, entender a diferença dos caminhos, que a gente já colocou aqui, e o Canva da construção de patrimônio, que eu acho que é o ponto que dá uma mudança muito rápida na mente da pessoa, que é o podcast que eu já comentei com o Rodrigo Memória, que tá surreal. É um dos melhores que a gente tem aqui, ficou muito, muito, muito bom mesmo. Então, acabando esse aqui, deixa o like, se inscreve no canal e vai pro podcast ali com o Rodrigo Memória da construção de patrimônio. Perfeito. Ali, realmente, ele explica o que fazer com cada motor, o que fazer em cada mercado, como trabalhar com cada fonte de renda. Isso aí eu acho que já vai, de curto prazo, mudar muito aí a sua corrida na construção patrimonial. E de segundo passo, entra embaixo, já vai ter um link aí para marcar a reunião aí com o nosso time. Perfeito. Então, vamos aqui para o encerramento do podcast, né? Novamente, se você não está inscrito ainda, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like, né? Os podcasts, a gente tem podcast toda semana também, junto com outros vídeos também que a gente vai postando. Então, se você está inscrito, você recebe também os vídeos e podcasts que são lançados semanalmente. Se você tiver qualquer dúvida, enfim, qualquer coisa, pode colocar nos comentários também. A gente sempre está olhando todos os comentários. Sim. E no mais, espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Estamos chegando agora no Natal, né? Então esse podcast ele vai ser lançado próximo ao Natal, né? Então, é um pouco mais ou menos próximo, mas dezembro já é Natal, Feliz né? Natal, não, Chegou já é. Dezembro já é Natal. Estamos em dezembro, verdade, Feliz 1 Natal. 1 de dezembro já é Feliz Natal. Com certeza. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Acredito que devem ter outros podcasts até lá, mas já aproveitando também. Com certeza. A todos Feliz Natal e que 2026 seja um ano ainda melhor, né? Mas muito obrigado a todos e tchau, tchau.